Isaías 53, capítulo 53 do livro de Isaías, a Bíblia está descrevendo tudo o que iria acontecer com Jesus Cristo algumas centenas de anos depois que Isaías tinha escrito. E é um trecho bem conhecido por muitos, mas eu queria enfatizar com você, todas as profecias, tudo que foi falado de Cristo havia se cumprido até o momento da cruz. Tudo que havia sido falado havia sido cumprido. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 8 e o versículo 9. Isaías 53, versículos 8 e 9. A Bíblia diz assim a respeito da crucificação de Jesus Cristo: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Versículo 9: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E o que eu queria destacar para vocês é sobre essa promessa, que foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. E aí um fato histórico que eu aprendi foi que as pessoas que eram crucificadas, que havia a morte na cruz, elas não havia um sepultamento para essas pessoas. Não existiria um túmulo onde essas pessoas seriam, onde o corpo de quem era crucificado seria levado. Isso não existia. O corpo, depois de sair da cruz, ele era jogado num campo aberto, a céu aberto, para que o corpo fosse devorado por animais ou aves, urubus, ou apodrecesse ao tempo. Mas a palavra de Deus fala que ele receberia um túmulo junto com os ímpios e junto com os ricos. E aí vem a grande pergunta: como se cumpriria essa promessa? Como se cumpriria essa escritura, se todos aqueles que acompanharam Jesus durante os 3 anos da sua vida evangelística, todos eles estavam fugindo, todos os discípulos estavam abandonando Cristo e negando: não, esse aí não comigo não, eu não. Todo mundo abandonando Jesus. Como se cumpriria essa escritura? E aí que entra o nosso homem da semana, um homem chamado José, conhecido por muitos como José da cidade de Arimateia. José de Arimateia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Se você estiver anotando, anote João capítulo 20, versículo 19, que é o trecho que fala que os discípulos estavam fugindo, que os discípulos estavam se escondendo com medo da perseguição que estava acontecendo a eles. Evangelho de Lucas capítulo 23. Estamos novamente no meio da crucificação. Jesus havia sido julgado, Jesus estava sendo crucificado. Lucas capítulo 23, versículo 50. Ele havia sido crucificado, ele havia morrido. Versículo 50 fala sobre o sepultamento de Jesus. E a Bíblia descreve o seguinte: havia um homem chamado José, membro do conselho da Lapa, não, ele era membro do Sinédrio, tá bom? Que era o conselho dos judeus, os mais influentes,
os bambambãs da época. Membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele fala sobre isso porque, se você vir um pouquinho antes, e tome nota disso, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 66, que é aquele trecho que Jesus é levado para ser julgado pelo Sinédrio. E aí eles começam a questionar várias coisas com Jesus. Quem é você? Você andou fazendo arruaça por aqui. E depois disso ele é levado para estar diante de Pilatos. Então por isso que o Evangelho de Lucas ele destaca isso, que ele não havia consentido no procedimento dos outros conselheiros. Continuando então, ainda no versículo 51, ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu-o e envolveu-o em um lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Sabe, como eu falei, esse é um desses homens, uma dessas pessoas, se a gente não ficar muito atento, elas passam desapercebidas no momento da crucificação. Mas o que eu queria destacar para vocês sobre José de Arimateia é que ele foi alguém que olhou para a cruz quando a maioria estava fugindo da cruz. E o Evangelho de João e Mateus também fala isso, que ele era um discípulo, só que ele o fazia em segredo. Anota, se você está anotando, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38, fala que ele era um discípulo, ele seguia Jesus, só que ele o fazia secretamente, porque ele temia a reação dos judeus. Esse era um homem que era um discípulo quando ninguém sabia. E ele declarou quando todo mundo estava correndo de Cristo. Quando estava na moda ser cristão de Jesus, ele o fazia secretamente. E aí você pode falar, covarde, esse era um covarde. Mas quando todos se acovardaram, ele levantou e declarou quem ele era diante de Pilatos. Pense nessa situação, no coração desse homem, de chegar diante de Pilatos, que havia acabado de decretar a sentença para Cristo, e declarar que ele era um cristão, que ele seguia Cristo e ele queria o corpo de Cristo para ser sepultado dignamente. Sabe, para os que seguiram, para os que acompanharam Cristo durante os 3 anos, eles estavam pensando em outra realidade. Eles estavam pensando em se esconder. Enquanto que José estava pensando em: eu vou declarar a minha fé. Olhar para a cruz, pensar na crucificação, é viver essa crucificação de Cristo todos os dias. Por mais que a situação fala para você, ela confronta a sua fé, a gente pode aprender com o exemplo de José, de declarar a nossa fé abertamente, declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que a cruz de Cristo valeu. É declarar no momento em que o padrão é um padrão abaixo da expectativa de Deus.
é declarar que você ama Jesus, e por isso vale a pena perseverar. É declarar para um mundo em que ele esfrega a promiscuidade diante dos nossos olhos, que vale a pena ser puro, vale a pena castidade, vale a pena santidade, no mundo onde a pornografia e a prostituição, em que coisas imorais estão aí tão declaradas diante de nós. José, esse homem enfrentou, ele contrariou tudo que ninguém imaginava que poderia acontecer. José contrariou embaixo do plano de Deus, porque o plano de Deus era que Jesus seria sepultado. A lei falava que ele não seria sepultado. O plano de Deus fala que ele seria sepultado numa sepultura de um dos ricos. José de Arimateia era um homem rico, era um homem influente. Ele, em alguns registros históricos, e o Wikipédia pode provar isso também, está lá registrado, que José ele tinha uma influência no comércio daquela área, daquela região. E também os registros históricos falam que José de Arimateia, depois que o corpo de Cristo sumiu, José de Arimateia foi preso, porque eles achavam, ficou esquisito isso. Ué, peraí, como você pede o corpo de Cristo, você sepulta o corpo de Cristo, como não era o costume da época, 3 dias depois o corpo desaparece? Não, você está preso. José de Arimateia, a Bíblia não descreve, mas há registros históricos que José de Arimateia foi preso e toda a riqueza dele, todos os bens dele foram vendidos. Ele não tinha nada. Ele era para ele ficar até a morte dele preso. Ele ficou 13 anos preso. E aí um dos governadores de Roma reviu. Ele soube que José de Arimateia estava preso. Ele reviu todo o processo que tinha acontecido. Contratou um bom advogado, imagina. E aí José de Arimateia ele foi solto. Mas ele não tinha mais nada, não tinha família, não tinha bens. Mas o que ele tinha era uma fé que havia mudado a vida dele. E aí o que ele começa a fazer, ele volta aos negócios e ele consegue um dinheiro, só que agora esse dinheiro não é mais para si. 13 anos depois, ele, por meio dos recursos dele, ele está financiando, por meio de ofertas, as viagens missionárias dos cristãos. Como eu falei, isso não está na Bíblia, mas se você der uma pesquisadinha na internet, você vai poder se inspirar com muitas coisas que aconteceram por meio da fé desse homem. Eu quis trazer o exemplo de José de Arimateia, porque eu acredito que a gente pode declarar a nossa fé, declarar a cruz de Cristo, mesmo quando o mundo inteiro está falando para você declarar coisas mundanas. Declare a sua fé. Amém. Eu quis trazer esse exemplo também para quando você olhar para a cruz de Cristo, você lembrar da coragem desse homem. Olhe para o seu coração agora e declare todos os dias: Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Vamos orar, por favor. Santo Deus, Pai, obrigado porque a fé de homens como José que nos inspiram, meu Pai. Obrigado. No momento das nossas ofertas, do nosso Deus, por meio de nossas ofertas, eu queria convidar todos a abrir suas Bíblias em 1 Crônica, capítulo 29. Pensando em oferta, essa semana eu fiquei refletindo o quanto, por meio de Jesus, eu e você pode se tornar uma grande bênção na vida do outro, né? É incrível isso, ver o quanto Deus quer usar nossas vidas, né? Para que a gente continue a nossa adoração, né? E uns meses atrás, um dos nossos irmãos foi convidado para compartilhar a palavra aqui conosco, e ficou algo marcado assim, no meu coração, uma das coisas com que ele nos ajudou. Primeiro, ele nos levou a pensar no valor
que tem uma pérola. Eu não sei aqui quantos de nós já viram uma pérola e cada um possa entender o valor de uma pérola. E eu fiquei prestando muita atenção quando ele começou a falar da pérola, porque ele falou, olha, se um dia um de nós entender o valor que tem uma pérola, a gente vai conseguir entender o valor que tem o reino de Deus. Então, talvez por algum de nós não entender o valor que tem uma pérola, talvez nós não entendemos o valor que tem o reino de Deus. Amém? Vamos ler uma parte das Escrituras que fica em 1 Crônica, capítulo 29. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui foi de ver a atitude desse homem, né? A atitude dele tocou outros corações, né? Ele levou outros a fazer aquilo que ele se determinou em fazer para Deus. Vamos ler capítulo 29, a partir do versículo 3. Diz assim a Bíblia: além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Além de tudo o que já tenho dado para este santo templo, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho, em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então o chefe das famílias, os líderes de bate-papo, ou melhor, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 165 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 305 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi se encheu de alegria. Eu fiquei muito feliz, né, com a atitude que Davi teve no meio daqueles grandes homens que estavam ao lado dele, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, por meio de uma atitude nossa, né, de um relacionamento puro com Deus, a gente pode levar outras pessoas a ter a mesma atitude, porque o que vamos fazer aqui, o que vamos ofertar é para o nosso Deus. Mas fazemos isso entendendo o valor que o reino tem para nós. Como a gente acabou de refletir sobre a cruz, de entender por meio da cruz quantos benefícios recebemos de Cristo. Então entender isso, né? O valor do reino. Não simplesmente, mais uma vez oferta. Não, entender o valor que o reino tem para cada um de nós. Amém? Vamos ler mais uma escritura que fica para a gente poder compreender, porque aqueles homens foram levados a ofertar por meio de Davi, por meio da atitude de Davi. E hoje ofertamos por meio da atitude de Jesus Cristo, né? Por isso, então vamos ler em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Todos lá, irmão? Bem, diz assim: por meio de Jesus, Hebreus 13, capítulo 15, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Amém. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai Santo e amado, e é sempre uma alegria estar com vocês. E a gente se sente muito amado quando encontra vocês. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por estarmos aqui louvando o Seu nome, por estarmos bastante gratos, Pai, por o Senhor ser a nossa rocha, por Jesus ser a nossa salvação, como disse a canção. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por favor, guie agora, que o Seu Santo Espírito fale e que possamos ter um coração aberto pela Sua palavra. Amém, Deus. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Bom, compartilhar com vocês um pouco o que aconteceu no Panamá. Regina e eu tivemos o privilégio de ir ao Panamá e escutar muita coisa legal, coisas que mudaram nossas vidas como discípulo e como casal. Tivemos conversas fortes depois de cada aula e voltamos de lá realmente transformados, realmente com muito... Sabe aquela chama que a gente tem quando é batizado? Sim. Não é chama, é fogo. Amém. Aí depois vira uma chaminha, você acha que, né? Bom, aquilo está ardendo até agora, já faz uns 2 meses que acabou. E eu falei com o Wagner no retiro, compartilhei com ele o que tinha acontecido e ele convidou a estar aqui com vocês hoje, que é um grande privilégio. Amém. Amém. E lá o tema, vocês sabem, né? Foi o Senhor é a minha força. E inspirado nesse tema, eu sei que o Héctor tem passado muitas aulas para vocês da Conferência do Panamá, mas o Senhor é a minha força me fez pensar, me fez refletir, e é essa reflexão que eu quero passar para vocês, porque é a minha reflexão da minha vida. E a minha pergunta foi: quem é o meu Senhor? Quem é o Senhor das nossas vidas, irmãos? E coincidentemente, na volta, eu assisti aquele filme Amistade, acho que muitos viram, é sobre um navio negreiro que traz escravos para os Estados Unidos e ficam discutindo não a situação de escravidão, mas a situação de quem era o Senhor daqueles escravos. Mas é ridículo, né? Quando a situação era demais de humilhante para o ser humano. Aqui no Brasil nós também tivemos escravidão. Parentes de muitos irmãos, de muitas pessoas viveram essa escravidão, que não é tão velha, é muito recente. E eu fiquei pensando na falta de liberdade dessas pessoas. E transformei tudo isso na parte espiritual, da nossa escravidão, irmãos. Quem é o nosso Senhor? O dinheiro é o seu Senhor? É o meu Senhor? O trabalho? Sua esposa? Em casa eu bato continência. Não é coronel? Não é sargento, não. Coronel, coisa feia. Mas o meu Senhor é seus filhos? É eles que comandam sua vida? E comecei a piorar essa lista. Quem é... nossa, obrigado. Alguma coisa estava acontecendo aqui. A mentira é o seu Senhor? A imoralidade? Ficar acessando na internet, vendo filmes, ou cobiçando? As impurezas? As paixões? Essa lista vai longe. Os maus desejos? Sabe? E tudo isso que eu estou falando faz parte da nossa natureza humana. Sim.
não dá para negar que alguma desses itens é o Senhor da nossa vida. Muitas coisas, ou algumas delas, dominam a nossa vida. É uma luta. A graça está em sermos cristãos e podermos ter o Santo Espírito para nos ajudar nessa luta. E se hoje tem aqui um convidado que ainda não é discípulo, pergunte a um discípulo depois, no convívio, como é isso, ser discípulo e lutar com essas coisas. Sim. Irmãos, dá para vencer. E essas coisas não estão na Bíblia à toa. E não preciso ir lá, mas Colossenses 3,6 diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Essas coisas, esses senhores. E Deus fica irado porque Ele não é o Senhor total das nossas vidas. Muitas vezes nós temos problemas que se repetem porque nós não estamos realmente deixando, pedindo as contas para esse Senhor. Estamos apenas mudando. Mas uma coisa me alegrou, se isso pode alegrar, é que tudo isso já acontecia, não só na época de Jesus, mas muito antes também. Eu quero compartilhar com vocês, para vocês verem como isso realmente acontecia. Nós vamos ler sobre uma história de um rei de Judá que achava que não precisava mais de Deus, que era forte. Quem aqui já não pensou nisso? Preciso de Deus, nessas coisas eu não preciso de Deus, eu vou lidar sozinho com isso. Não é verdade? Você que se julgava livre, ou se julga livre, vamos ler lá em 2 Crônicas 12, de 1 a 8. Aqui a Bíblia hoje traz um subtítulo, diz que Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Porém, por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reino de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 70.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, até que aprenda a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Bom, vamos trazer para os dias de hoje, para a nossa vida. Não é mais ou menos isso que acontece conosco? A gente pensa que está bem, discípulo, está por cima da carne seca, está se achando a última bolacha do saco, pode tudo, eu sou filho de Deus, posso tudo, e esquece
quem é que realmente manda. Foi isso que o rei fez. Jeroboão achou que podia. E Deus deixou que um exército viesse contra Israel. E em vez de permitir a destruição, ele permitiu que realmente ele os dominasse, mas não os destruísse. E fala: eles contudo ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e a servir aos reis de outras terras. Percebe quando a gente consegue o livramento? Quando a gente deixa de fazer as nossas vontades, aquilo que está reinando, aquilo que é nosso Senhor, e fazemos a vontade de Deus, Deus dá o quê? Livramento. Amém. Isso é fantástico. Quem não quer ser livre? Eles abandonaram o pecado de se acharem donos de si mesmos. Eles se humilharam. A gente pode trocar humilharam por eles se arrependeram. Sim. Que é isso que Jesus nos pede. Arrependam-se. E arrependimento, todos nós sabemos, é mudança de atitude, não é remorso. É deixar de fazer o que fazemos para fazer coisas novas. Olha, irmãos, eu sei que não é fácil. E muitas vezes voltamos de um caminho e entramos no outro que também não é bom. Mas amém. Deus é bom. A gente pode voltar outra vez em outro caminho. Sabe? Deus é tão incrível que quando a gente pensa em fazer essas coisas, Ele deu uma solução para os nossos problemas. Amém. Leiam a Bíblia. Busquem entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só ler a Bíblia não, estudem a Bíblia. Só isso não, peçam conselhos. Conselho é bom. Não que seja um bom conselho, mas pedir conselho causa reflexão. Para namorar a Regina, eu tinha 47 anos. Eu pedi conselho. Porque tudo que eu tinha feito para trás, e não foi pouca coisa, até os 47, muitas delas eu não pedi conselho. Sabe o que aconteceu? Me dei muito mal. E quando me dei bem, eu falava assim: tá vendo como eu sou bom? Orgulho, né? Mas Deus é tão bom que tanto eu como vocês, todos nós fomos batizados. Ganhamos de graça, num certo sentido, o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ajude nesse caminho, nos ajude a eliminar esse dominador das nossas vidas. Irmãos, se não houver arrependimento verdadeiro, nós não iremos chegar à nossa meta. Todo mundo aqui quer céu? Opa! Peraí, só 1, 2, 3. Melhorou. Isso tem que ser, entendeu? Cara. É ontem. Tá bom. Dá tempo. Olha o novo dia. Olha nós aqui. Olha como Deus é bom. Ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer que nós abandonemos todas essas coisas. E Ele foi tão mais incrível ainda, que o que Ele fez para que a gente pudesse realmente vencer essas batalhas? Jesus. Você já escutou isso? Ele enviou Jesus, que se fez homem, passou pelas nossas dificuldades e venceu. Amém. Jesus venceu.
O recado é: nós também podemos vencer, amém? Amém. Isso é incrível. Vamos a João 8, versículos 31 a 36. Jesus dá um recado direto. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. A gente pode... Disse Jesus aos discípulos que haviam crido nele? A nós aqui? Sim. Hã? Se vocês, nós, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Amém. A receita está dada. Um passo todos nós já fizemos. Somos discípulos. Irmãos, vamos à verdade, e a verdade nos Libertará. vamos largar do pecado, Isso. que traz a liberdade. Lembra da listinha no começo? Qual o pecado que cada um de nós, ou quais, né, são os pecados que nós devemos tirar da nossa vida? Que pecados nós precisamos realmente abandonar? Que pecados nós precisamos de deixar de ser nosso Senhor? A canção de hoje, cadê? Cadê o líder de canções? Onde está o meu filho? A canção que você fez, lindíssima. Ela declara que quem é o Senhor? Vocês lembram que vocês confessaram, que nós confessamos quando batizados? Jesus Cristo é? Quantos tem aqui? 3? Jesus Cristo é? Meu Senhor. Vocês têm convicção disso? Sim. Tem certeza disso? Amém. Irmão, vamos agir. Vamos mudar a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o que é servir a Deus, o que é agradar a Deus, o que é deixar esses escravos, esses senhores. Muitas vezes achamos que servir a Deus de verdade é vir à igreja de domingo, sentar aí, falar amém, passa daquela porta lá, você é outra pessoa. Isso também foi dito lá no Panamá. Nós precisamos ser discípulos 24 horas por dia. Ah, na hora que eu durmo também sou e sendo discípulo. Vivamos como discípulos, seguindo a verdade, buscando a palavra de Deus, buscando a vontade de Deus para as nossas vidas, fazendo coisas certas para contentar a Deus. Largar o pecado. E somos pecadores, porque Romanos 3,23 diz o quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E vai ser assim até o dia que Jesus voltar. Mas no dia que Ele voltar, Ele quer olhar para cada um de nós e falar: meu irmão, é como se Ele estivesse olhando num espelho. Deus vai olhar para cada um de nós e não vai ver Wagner, não vai ver meus irmãos de BH,
Não vai ver Júnior, não vai ver Yara, não vai ver isso. Deus quer olhar para cada um de nós e ver, sabe quem? Jesus. Amém. Ô Jesus, pô, vem para casa, senta aqui, vamos comer junto. Cabe a nós a nossa parte. Amém. A nossa parte é seguir e servir de coração. Sabe, eu tenho muita, mas eu amo meus irmãos de nova geração. Eu já servi na nova geração. Não é fácil. Quem aqui já serviu na nova geração? É fácil servir na nova geração? Mas não é fácil por causa das crianças. Não é fácil por causa do coração. É verdade. É o coração que deixa a gente tem que ir lá ficar com aquelas crianças. Que se você vai servir e aprende a servir com o coração aberto, a fim de aprender com eles, Deus vai olhar e falar assim: isso é uma pessoa, Alex, você é uma criança. Cadê aquele bebê que eu vi quando eu cheguei, que estava no cesto? Ele vai olhar para o Alex, esse homem zarrão aqui, e vai ver aquela criança, aquele bebê. E Jesus declara que nós temos que nos tornar como uma criança para entrar no reino de Deus. Amém. Isso é incrível. Nossa, eu sou muito grato por esses irmãos da nova geração. Quando eu estava aqui na Lapa com a Regina, a gente, Magnão, Kalina, muito obrigado. A oportunidade, o Nelson que permitiu que a gente servisse. Nossa, foi demais, foi um aprendizado muito grande. Tínhamos tempo com as crianças, para cuidar das crianças em casa, via cachorro quente. Carla adora um purê, para quem gosta de servir a Carla. Ela foi em casa, ela adora um purê, eu posso dar receita, falou? Não é verdade. Ela pensa às vezes até levar para casa, mas não dá, come tudo. Isso é verdade. Mas muitas vezes falava do coração. Nós falávamos dos nossos corações. Olha onde as crianças ajudavam. Olha onde servir a Deus realmente leva. E é uma pena que isso acontece muito pouco, na verdade. Não só comigo e com a Regina, mas acho que com a maioria aqui. Salmo 133:1 fala como é bom e agradável quando os irmãos estão unidos. Precisamos nos ver mais vezes na semana. Eu não digo em grupo grande, como hoje aqui, que isso aqui é quase uma celebração, mas no discipulado, irmãos. Amém. Eu vou falar porque eu tenho, me perdoe se você não tem essa convicção, mas é minha convicção o discipulado. E um discipulado onde a conversa de coração vai me levar, ou vou ajudar o meu irmão ou o casal, a Deus, a refletirem nas coisas de Deus. Não é dar ordem, não é mandar, é dar conselho, é receber conselho. Isso vai nos fazer andar mais próximo de Deus, vai nos ajudar a libertar de alguns senhores que não devem fazer parte da nossa vida. Então, o que é servir a Deus? É servir na nova geração? Não, não é isso. Significa fazer a vontade de Deus e não agir do que nós achamos que tem que ser feito ou imaginamos ser o certo. No versículo 34, digo-lhes a verdade: todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Irmãos, vamos ser livres. Nossa suposta liberdade vai ficar nesse estado até continuarmos sem enfrentar nossos medos, sem enfrentarmos nossas ameaças, sem ter paz, paz completa, paz verdadeira, a paz que só Deus dá.
E essas coisas, esses senhores nos impedem de ter essa verdadeira paz. Os conflitos que temos uns com os outros me dói muito. Saber que um irmão não se entende com o outro, que um casal está à beira de uma separação porque outros senhores dominam suas vidas. Não tem Deus, não tem um arrependimento verdadeiro no seu dia a dia, na sua atitude. Tenho certeza que todos aqui se condoem com isso. Mas, irmãos, se olhem no espelho. Se olhem para o espelho. E o que vocês enxergam diante desse espelho? Quem é você? Porque é muito fácil tirar o cisco do olho do outro e falar do pecado do seu irmão. Mas e da trave que tem muitas vezes nos nossos olhos? Você vai tirar? Vai arrancar esse Senhor da sua vida? Muitos exemplos, eu posso aqui ficar horas falando. Corte a mão, arranque um olho. Não é isso que a Bíblia fala? Muitos exemplos. Jesus fala isso direto. Ele está perguntando: meu irmãozinho, quem é o seu Senhor? Amém. Ele nos pergunta direto isso. Nos versículos 35 e 36, diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela sempre. Alguém aqui quer sair fora? Aproveita que a porta é enorme. Ninguém se mexeu. Legal. Portanto, está escrito aqui: se o filho, quem é o filho? Está com F maiúsculo. Se o filho os libertar, nós realmente seremos livres. Amém. Irmãos, acho que faz 15 minutos que eu estou aqui, 20 talvez, mas a mensagem é essa. Tem que ficar falando 45 minutos para cumprir tabela. Eu acho que o recado está dado. Eu quero terminar com duas opções que nós temos na vida. A primeira, podemos seguir o exemplo de Sisaque, ir lá e dominar as coisas, ser rei, sem medo, achando que pode tudo, que realmente às vezes não somos, ou seguir a Jesus, o único que é capaz de nos libertar da escravidão. Amém. Que nós mesmos nos impomos. A liberdade está aí, mas também o livre-arbítrio se faz presente. Podemos escolher pecar ou não, mentir, enganar, imoralidades. Nós temos a liberdade, e é isso que a Bíblia nos pergunta: qual é a nossa opção? Porque a única liberdade de fato que nós temos é a de escolher a qual Senhor nós vamos seguir. Amém? Amém. Era isso, irmãos. Obrigado. Obrigado, Danilo. Dá agora? Pode ser. Só põe eles aqui então, por favor, que eu sair deles. Meus irmãos, eu queria passar a mão